Maria Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Olá! A semana começou com uma boa notícia, pelo menos para os produtores rurais aqui de Santa Maria. Depois de um longo período de estiagem, os primeiros volumes grandes de chuva animaram não só o produtor rural, mas também quem está na cidade e depende do campo para se alimentar. Esse é um dos assuntos da minha entrevista de hoje com o secretário de Desenvolvimento Rural do município de Santa Maria, o Rodrigo Mena Barreto, no Santa Maria Agora. O nosso programa tem o apoio cultural de 4 Soluções Empresariais. Olá, secretário, seja muito bem-vindo à TV Santa Maria. Muito obrigado. Secretário, uma boa notícia, não só para Santa Maria, mas para boa parte do Rio Grande do Sul. Chuva, finalmente, em volume significativo, não só aqui em Santa Maria, mas também em boa parte do território do Rio Grande do Sul. Dando um alento para o produtor rural que infelizmente teve perdas lastimáveis, principalmente aqui se referindo a Santa Maria e região, na cultura da soja, na chamada cultura de verão. É verdade, a gente está bastante feliz, né, com essas chuvas da semana agora. Teve já alguma chuva semana passada também, mas essa semana chuvas acima de 100 milímetros aqui no município de Santa Maria. Já estávamos com uma situação bastante preocupante, principalmente para o abastecimento de água para as comunidades do interior, também poços e açudes para os animais, né, para os bovinos e etc. Já que a soja, nós já encerramos a colheita, né, praticamente 99% da safra no estado já foi colhida. As perdas são bastante grandes e Santa Maria em torno de 57% de perdas. Isso é muita coisa que foi perdido em função da seca. Nós tivemos seca no plantio, né, lá em dezembro, ali no início. Depois choveu bastante, teve um bom volume de chuva ali naqueles dias e depois não choveu mais. Então nós tivemos perdas no início, no plantio e depois no desenvolvimento, floração, enchimento de grãos e etc., né? Então são perdas que passam de 150 milhões de reais na soja, no milho mais de 50%, na fruticultura acima de quase chega a 10%, hortaliças em torno de 15%, pecuária de corte, pecuária de leite em torno de 25%, 30%, e perdas aqui em Santa Maria que passam de 175 milhões de reais. É muito dinheiro, né, que o nosso agricultor, infelizmente, está deixando de arrecadar nessas épocas, nessa época de pandemia, né, que a gente vê toda a economia, o mundo dando uma freada geral, né, a economia também tendo dificuldades. E não é diferente no meio rural, né? O produtor, a produção agrícola sofreu um baque bastante grande com essa seca. Essa chuva desses últimos dias ameniza a situação de agora em diante, né? O que foi perdido na safra de verão não tem como recuperar mais. Agora, então, inicia os plantios, já estamos quase concluindo também o plantio das pastagens para o inverno, né? Então ajuda no crescimento e desenvolvimento, principalmente do azevém e da aveia, que são plantados principalmente nas áreas de soja, tanto para a cobertura vegetal dessas áreas, né? E para depois criação de palha para quem faz sistema de plantio direto, e também quem trabalha com pecuária de corte, engorda de bois, engorda de bovinos, né? Isso é importante também. Na questão da fruticultura também vai ajudar um pouco, né, porque a floração, principalmente dos citros, né, que são do inverno, aquela cultura laranja, bergamota, limão, etc., já está bastante comprometida também, porque já a seca já houve perdas, mas agora vai conseguir dar uma melhorada nessa situação. Bovinocultura de leite também tivemos com as perdas no milho, problema de silagem, os campos também estão bastante rapados
já vai entrar o inverno com pouco pasto, né? Então são perdas bastante grandes que ainda nós vamos continuar sentindo e amenizou, né? Mas as perdas são definitivas. Ainda preocupa e a gente, na esteira do que o senhor estava falando, secretário, se a gente for pensar em termos de economia, quando tem pouca produção no campo, esse preço na cidade também tende a aumentar, porque a oferta fica menor. As perdas acima de 55%, né? O bom para o produtor, que a soja está um valor bastante alto hoje, né? Em torno de R$100 está a saca da soja, em torno de 25% a 30% mais alto do que foi comercializado na safra passada, mas mesmo assim não equilibra essa situação. Obviamente que o preço dos alimentos, o preço da ração, né? Porque a gente tem que saber que a maior fonte de proteína para a ração animal é o farelo de soja. Com aquele episódio que houve da vaca louca, né? Todas as farinhas que são fontes de proteína, de farinha de sangue e outras farinhas de subprodutos de animais foram proibidas nas rações animais. Então agora a grande fonte de proteína é a soja. Então hoje a soja para engorda de frangos, para engorda de suínos, para engorda de bovinos, essa é a fonte de proteína. Então, por isso que a soja tem um grande valor comercial e com a suba do dólar mais ainda, né? E também a gente não sabe como é que vai ser a produção dos Estados Unidos em função de toda essa crise mundial que a gente vem sofrendo. Uma crise que afeta, a gente pensa que o coronavírus é uma pandemia urbana, né, de transmissão urbana muito mais acentuada, é difícil dela chegar no campo, na comunidade rural, mas tem um impacto econômico muito significativo para o produtor rural, para o campesino. Hoje o nosso produtor rural está com a internet, com a televisão, com essa democratização da informação, a gente está, todo o setor está integrado hoje, né? O homem rural está por dentro das notícias, o trabalhador rural está por dentro de todas as notícias. Isso reflete, obviamente, essa intranquilidade, essa falta de segurança que hoje a gente tem, reflete no campo. O que acontece? Quando existe uma preocupação se vai haver consumo, se vai haver comercialização dos seus produtos, pessoas estocando alimentos. O que o pequeno produtor faz? Ele diminui as áreas de plantio. Então isso foi um trabalho que o prefeito nos pediu logo no início, onde nós continuamos nos preocupando 100% com a questão da contaminação, mas também com o pequeno produtor nós nos preocupamos para eles não diminuírem o plantio, para eles não diminuírem a produção, para não causar um problema maior de desabastecimento futuro. Então, isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Nós trabalhamos em parceria com os supermercados, liberamos as feiras dentro, né, de todos os regramentos dos decretos municipais. A vigilância sanitária nos ajudou bastante a fazer esse esclarecimento aos produtores, né? Mas a gente não proibiu as feiras. Por quê? Para não haver desabastecimento e para não haver desestímulo da produção local e regional. Então, isso é uma coisa que a gente vem se preocupando bastante para poder manter o abastecimento das cidades. Agora, é de dar destaque, secretário, a esse trabalho realizado não só numa condição de pandemia, enfim, mas também numa condição de seca. Então foi um desafio duplo, muito bem combatido nesse sentido, porque a gente não viu Santa Maria desabastecida em momento nenhum. O mundo hoje, né, nós temos tudo globalizado, né, então a produção vem de tudo que é região, né, os supermercados, os atacados se abastecem em outras regiões. Então, no momento que tu não tem problema no transporte, na logística, tu consegue manter o abastecimento. E também, como a disseminação do vírus é mais
em locais concentrados. No meio rural, tu tem as coisas menos suscetíveis à contaminação. Nós mesmos, lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, na questão da infraestrutura rural, nós não paramos, mas dentro das normas sanitárias. Cada um tendo o seu equipamento, fazendo higienização, coisa e tal. Nós conseguimos dar uma atenção para o meio rural na questão das estradas bastante grande nessa época da safra. Mas nós tivemos que ter todos os cuidados dentro dos regramentos sanitários exigidos, né? Sobre a questão das feiras que a senhora falava, secretário, além dessa atenção ao estímulo ao produtor rural para que não se parasse essa roda econômica no campo, como é que foi estruturada e pensada a manutenção das feiras nessa época? A Prefeitura tem, em conjunto com os outros órgãos que o prefeito determinou, um comitê que pensa, né, que ajudou toda a organização, não é só da Prefeitura, universidades, médicos, hospitais, todas as pessoas que se envolveram com isso. Num determinado momento nós fomos chamados para discutir a questão das feiras livres, né? E foi adotado o mesmo regramento dos supermercados, né? Distanciamento, o uso de máscaras, o uso de álcool, a questão dos idosos, grupo de risco, não poder participar de feiras, principalmente os feirantes, né? Então todas essas normas, todos esses regramentos dos decretos, né, que regulamentaram tudo isso, foi passado para as feiras. É claro que tem os produtores, às vezes, uma compreensão um pouco diferente, então a gente teve que fazer todo um trabalho de educação. Ainda hoje mesmo eu pedi para o meu superintendente passar nas feiras de novo, para revisar os procedimentos, porque é aquela coisa, tu vai afrouxando, né? Tu vai afrouxando. A gente vê, no início tinha bem pouca gente na rua, hoje tu já vê até engarrafamento na cidade na sexta-feira. Então as pessoas vão relaxando naturalmente e não é diferente o produtor, entende? As pessoas vão tendo um certo relaxamento. Então a gente vai lá e coloca de novo, olha pessoal, tem que ter distância, tem que ter barreira, quem é idoso não pode participar de feira, tem que usar máscara, tem que usar luva, não pode tocar no alimento, todas aquelas regras que têm que ser esclarecidas frequentemente. E aí, volta e meia, a gente vai lá e lembra de novo eles, né? E é importante, né, secretário, porque afinal de contas, para o produtor ter esse espaço também é fundamental, né? Deixar de tê-lo seria um prejuízo muito grande para o pequeno, sobretudo. Com certeza. Pior ainda, eu vejo o prejuízo para a cidade, para a população. Porque o produtor, ele faz agricultura de subsistência, ele tem aposentadoria rural, ele tem alguns mecanismos, e o produtor pequeno precisa muito pouco, muitas vezes, para sobreviver. Ele tem a manutenção dele, muitas vezes, da própria propriedade de subsistência. Mas se nós pensarmos no desabastecimento da população, das grandes cidades, se nós diminuirmos o fluxo de produção, nós teremos problema mais adiante. Então, principalmente pensando na população, obviamente que no pequeno produtor, no agricultor também, a gente tem que cuidar para o futuro, porque nós não podemos de forma nenhuma fechar todos os frigoríficos, suspender as feiras, fechar os supermercados, e nós vamos alimentar do quê? Então nós precisamos manter as coisas funcionando dentro das normas sanitárias, tentando o máximo possível nós estarmos enquadrados nessa situação de não transmissão maior do que já está acontecendo. Mas também a gente tem que se preocupar com as ações futuras, né? Com certeza. E lembrando que o feirão acontece toda quarta-feira. Todas terças-feiras, a feira na Praça dos Bombeiros, ali o feirão regional, e sexta-feira. E agora nós também temos a Polifeira acontecendo aqui na Roraima, tem a Feira da Roraima, tem a Feira da Roca Calagem, tem várias feiras de produtores, quase todos os dias tem uma feirinha de produtor. E repetimos, todas elas tentando o máximo possível se adequar
as normas. Se eles não estão se adequando, nós vamos lá e damos um puxão de orelha. Tá certo. Mas tem que estar dentro das normas. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no Santa Maria Agora, com essa boa notícia, né? Essa chuva abençoada vindo para Santa Maria. Que coisa boa que a gente tenha uma próxima safra aí, né? Uma cultura de inverno mais próspera, né? E mais uma vez reforçando e exaltando o produtor rural e o homem do campo e a mulher do campo. Porque se eles não trabalham, a gente aqui na cidade não tem o alimento de cada dia na mesa. Então, uma reverência a cada um deles que tanto trabalha e que garante a nossa sobrevivência e a nossa saúde. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada a você que assistiu mais um Santa Maria Agora, aqui pela TV Santa Maria. Você acompanha toda a nossa programação nas redes sociais, no Facebook, Televisão Santa Maria e no canal da TV Santa Maria SM Produtora no YouTube. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais.